Fala pessoal, hoje vamos falar de relação de consumo na pandemia. Vamos falar sobre as passagens aéreas e sobre a escola. Começando pelas passagens aéreas. Bom, ninguém está indo a lugar nenhum, muitas cidades estão fechadas. Em relação às companhias aéreas, os aviões estão parados no pátio, não está havendo cumprimento de trajeto, ou seja, não está havendo prestação de serviço. Em relação à manutenção da aeronave, pagamento com despesas de funcionário, despesas de fornecedores, essas despesas elas fazem parte do risco do empreendimento. Para o setor de aviação, foi editada a medida provisória 925 de 2020. Ela trata de situações emergenciais na aviação nesse período da pandemia. Vamos ver o que diz o artigo 3º dessa medida provisória. Artigo 3º. O prazo para reembolso do valor relativo à compra de passagem será de 12 meses, observadas as regras do serviço contratado e mantida a assistência material nos termos da regulamentação vigente. Então vejam que pelo artigo 3º, as companhias aéreas elas têm responsabilidade no reembolso ao consumidor pelo preço pago pela passagem aérea, no prazo de 12 meses. O consumidor ele também pode optar por obter um crédito sem qualquer penalidade, ou seja, sem que haja cobrança de multa para o consumidor, porque o consumidor ele deixou de viajar não porque ele quis, mas porque estamos na pandemia, porque estamos vivendo um estado de calamidade pública. E esse crédito ele pode utilizar até 12 meses, né, do voo contratado. Essa disposição está no parágrafo 1º do artigo 3º da MP 925 de 2020, que diz o seguinte: parágrafo 1º. Os consumidores ficarão isentos das penalidades contratuais por meio da aceitação de crédito para utilização no prazo de 12 meses, contados da data do voo contratado. Bom, em relação às escolas, a portaria 343 de 2020 do MEC, ela autorizou as universidades a promoverem o ensino à distância. E isso se abrangeu também para as escolas. A migração do sistema presencial para o sistema online, ela gera menos custos para o estabelecimento de ensino, né? Ou seja, é menos gasto com água, é menos gasto com luz, é menos gasto com limpeza, né? Bom, mas para que haja o ensino à distância, é preciso que o colégio também efetue um gasto. Então, assim, o ideal é que haja uma conversa, que haja um diálogo entre a escola e os responsáveis financeiros. Aqui no Rio de Janeiro, foi editada, né, foi publicada a Lei 8864 de 2020. Ela é uma lei estadual que determina a redução proporcional da mensalidade. Essa lei, ela dispõe o seguinte: os estabelecimentos de ensino particular que cobrem uma mensalidade até R$ 350, eles ficam, né, isentos, ou seja, não precisam dar desconto. Mas se o valor exceder a R$ 350, então haverá sim o desconto. Esse desconto é feito da seguinte maneira: para os estabelecimentos particulares de ensino, é 30% em cima do valor que exceder. Vamos ver aqui um exemplo. Uma mensalidade que custa R$1.000, né, nós temos que fazer o seguinte: descontar desse valor de isenção de 350 para ver o valor que vai exceder. Nesse caso, achamos 650. Então, o desconto de 30%, ele vai ser em cima do valor de 650, que no nosso caso é R$195. Então, pegamos a mensalidade, diminuímos desse valor de desconto e essa mensalidade, então, vai ser no valor de R$ 805. Mas essa lei estadual, 8664, ela também prevê um desconto diferenciado para outros estabelecimentos. São eles: cooperativas, associações educacionais, fundações e instituições congêneres sem fins lucrativos, bem como sociedades empresariais que tenham educação como atividade econômica principal e estejam devidamente enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte, cujo valor da mensalidade seja superior a R$ 600,
ficam obrigadas a promover redução obrigatória na proporção de, no mínimo, 15% sobre a diferença entre o valor da mensalidade praticada e o limite da faixa de isenção fixado, que é o valor de R$ 350. Então, para essas instituições, né, nós temos aqui o outro exemplo, com um percentual de 15%. Então, a mensalidade de R$ 1.000, a gente faz, né, vamos achar a diferença do que excedeu os 350, tá? 650, e aí vamos aplicar o percentual de 15%, que no nosso caso vamos achar o valor de R$ 97,50, vai diminuir esse valor, né, do valor da mensalidade, e aí sim vai ser a mensalidade atual, né? Ou seja, diminui da mensalidade originária e agora passa a ser R$ 902,50. Bom, então esse desconto de 30%, tá? Ele é dado sobre os seguintes serviços: pré-escolar, creche, infantil, fundamental, médio, técnico, superior e profissionalizante e pós-graduação. Bom, também quero dizer a vocês o seguinte, que já há uma ADI. O que é ADI? É uma ação direta de inconstitucionalidade sobre essa lei 8864 de 2020, sobre essa lei estadual. Essa ADI, claro, está tramitando no Supremo Tribunal Federal e tem como relator, ou seja, tem como responsável pelo processo, o ministro Ricardo Lewandowski. Essa ADI ela foi proposta pela Confederação Nacional do Estabelecimento de Ensino. E eles alegam o seguinte, que houve uma usurpação da competência da União, porque só a União é que tem competência privativa para legislar sobre direito civil e direito de trabalho. Então, essa lei 8864, como eu já disse, é uma lei o quê? Estadual. Além disso, eles alegam que a violação ao princípio da livre iniciativa, da autonomia universitária, também eles alegam que a violação ao ato jurídico perfeito, né, ou seja, tem um contrato que foi celebrado entre os responsáveis financeiros e o estabelecimento de ensino, né, além também de haver violação ao princípio da proporcionalidade, porque a suspensão da atividade presencial, ela não interrompe a prestação do serviço educacional. Bom, vamos aguardar então o que o Supremo Tribunal Federal vai decidir. Vamos ficar de olho. Dê sua opinião, deixe seu like e até mesmo uma sugestão para uma próxima dica. Grande abraço!